Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live de aquecimento para a jornada de ciberdefesa pessoal. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal. E este é o CyberDef, lugar onde indivíduos comuns, como você, como eu um dia fui também, ainda sou um indivíduo comum, só que talvez com um pouco mais de conhecimento do que você. Mas aqui é o lugar onde indivíduos comuns aprendem a como se defender das principais ameaças no meio digital. E toda terça, quarta não, mas toda terça, aí pulo um dia para dar aquela descansada aqui, fazer minhas coisas. Então é terça, quinta e sábado, até o dia 8 de março. Até o dia 8 de março, que é quando começará a jornada de ciberdefesa pessoal, que é onde eu vou te mostrar um método que leva indivíduos comuns a se tornarem capazes de se proteger das principais ameaças no meio digital. Bom, e hoje, o tema da live de hoje é como os apps são perigosamente intrusivos e alternativa para corrigir isso. Sim, tem várias alternativas na verdade. Mais uma, talvez você não saiba, que você pode se livrar do aplicativo e ainda poder usar o aplicativo. Como isso, Anderson? Vou mostrar no final desta aula, ok? Mas é isso aí, o pessoal está chegando agora, a interação demora mesmo. Sejam todos bem-vindos. Começou a vir aqui o pico simultâneo, 15, subindo aqui. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Áudio ok. Já, o Sérgio Jesus já até confirmou o áudio aqui. Então vamos lá. Eu vou puxar aqui a minha apresentação. Para quem me pergunta, quem está aí me perguntando, sempre tem alguém me perguntando. Anderson, que programa é esse? É o Xmind, tá? Ele é um pouco bugado na barra aqui, mas é muito bom, tá? Recomendo. Xmind. Xmind, ok? Então essa é a live 2. E aqui eu vou falar sobre permissões e outras coisas mais, ok? Como os aplicativos podem ser intrusivos? Tendo acesso a uma série de permissões dentro do seu sistema, seja Android ou iOS. O modus operandi é o mesmo. Lá dentro do sistema, as aplicações têm acesso a várias permissões. E aí, o sistema concede algumas por padrão e outras o usuário precisa conceder. É assim que funciona a maioria dos sistemas, em especial sistemas mobile. E algumas dessas permissões são consideradas perigosas. E você vai ver. E por que isso é ruim? Por que isso é ruim para a sua privacidade e para a segurança? Vamos lá. Primeiro eu vou listar aqui as implicações de privacidade. Depois eu vou listar as implicações de segurança. Porque eu sempre falo que a sua segurança depende da sua privacidade. E a sua privacidade, em muitas vezes, também depende da sua segurança. Então, se você não se preocupa com a sua privacidade, implica que você estará colocando em risco também a sua segurança. Então, o indivíduo que diz que não se preocupa com a sua privacidade, primeiro que é mentira, porque está com um bloqueio de tela aí. Está com senha no e-mail. Ué, se não tem nada a esconder, e-mail deveria estar aberto. Manda para mim, eu vou disponibilizar aqui um link. Vai nesse link, aí você acessa meu e-mail e manda para mim aí as suas contas, contas pessoais, sua senha de acesso do seu e-mail. Claro que não, né? Você tem muito a esconder. Mas o indivíduo diz isso por talvez mera inocência, ou talvez não tenha consciência. Mas aí o indivíduo que é consciente, ele diz, não, eu me preocupo mais com a minha segurança. Privacidade, não tanto. Só que ela interfere, meu amigo, na sua segurança. Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui. Eu já mostrei, né, lá no evento de ciberdefesa, lá no Cyberdefenda-se, né, que é o outro programa, que eu misturo aqui os nomes, estou me acostumando com os nomes ainda, né? Mas lá nos eventos do Cyberdefenda-se, já tem 5 lives onde eu falei sobre privacidade e a relação. Tem uma live exclusiva para privacidade e uma live exclusiva sobre segurança, tá? Quem tiver alguma dúvida em relação a esses termos, essas coisas, vai lá e assista, que ficou muito bom, modéstia à parte. Quais são as implicações de privacidade em relação a essas permissões intrusivas que os aplicativos possuem dentro do Android ou do iOS? Bom, implicações de segurança. Por que é ruim? Porque são permissões que violam a sua privacidade, tais como acessar o microfone, câmera, localização e até mesmo gravar a sua tela, ver o que você está fazendo ali com outras aplicações. 2. Essas permissões, né, são concedidas apenas com o consentimento do usuário, ou seja, as permissões consideradas perigosas, definidas como perigosas, elas só são permitidas ao usuário não, só são permitidas ao aplicativo
com a permissão do usuário. Porém, o app pode, o aplicativo, se ele for malicioso, ou se é um aplicativo mesmo que não é malicioso, mas é de uma Big Tech, cujo objetivo é monetizar com seus dados, o aplicativo pode induzi-lo, o seu usuário leigo, a conceder a permissão em troca de algum recurso supostamente legal. 3. Esses dados estão sendo coletados para compor um perfil único e exclusivo do usuário e vendido a EdTechs, empresas de tecnologia baseada em anúncios, empresas focadas em anúncio, né? Facilitar a vida de anunciantes, fornecer ferramentas para mostrar anúncios e principalmente Big Techs. No caso, se forem aplicativos considerados confiáveis, o que pode acontecer é isso. E essas permissões, a permissão para coletar esses dados, faz com que esses dados sejam enviados para servidores externos, analisados e comercializados, ok? Em países e outra, tá? Isso é só na parte de anúncio, parte de coletar seus dados e lucrar com a venda deles, tá? Só que em outra ocasião, pode ser que se você estiver num país que não é tão livre, países onde a liberdade individual não é tão respeitada, o acesso a esses dados que são coletados mediante a essas permissões pode ser usado para vigilância em massa dos indivíduos. É algo que acontece geralmente em países onde existe totalitarismo, ditaduras totalitárias, enfim. Ou em países que se vestem de democracia, mas nos bastidores é uma ditadura ou então é um totalitarismo, é um estado totalitário, ok? E usam às vezes das Big Techs para caçar os indivíduos, para coletar dados sobre os indivíduos, para caçá-los, ok? E quais as implicações de segurança? Bom, se você não está preocupado com nada disso, com tudo isso que eu falei, pelo menos se preocupe com a sua segurança, né? Quais são as implicações para a sua segurança? Por mais que os aplicativos pareçam inofensivos ou confiáveis, como é o uso das Big Techs e OEMs são os fabricantes de smartphones. Samsung, Xiaomi, Motorola, enfim, Huawei. Eles estão suscetíveis à exploração. Sim, até porque eles utilizam programas de código proprietário, até porque são empresas gigantes, são alvos de hackers. E as permissões agora, uma vez que a empresa foi atacada, uma vez que os aplicativos sofreram alguma exploração, agora essas permissões serão concedidas ao atacante também, ou aos atacantes também. E aqui eu sempre costumo trazer, eu sempre trago exemplos, tá? Para não dizer que eu tirei essa coisa da minha cabeça, enfim. E eu sempre estou trazendo, se vocês observarem, eu sempre estou trazendo exemplos diferentes. Para não dizer que acontece super pontualmente, raramente, ou para não dizer que eu estou tão repetitivo, né? Então, ó, aqui são outros exemplos de vulnerabilidades em aplicativos considerados confiáveis ou inofensivos. Aplicativos têm brecha de segurança que deixa espionar o celular. São falhas de segurança que permitiu ao atacante acessar o sistema ou explorar brechas nesse aplicativo para acessar outros aplicativos ou para acessar atividades do usuário nesses aplicativos. Isso aqui aconteceu em 2020. E a empresa de pesquisa na área de cibersegurança, a Checkpoint, ela identificou que esses aplicativos aqui, ó, aplicativos Cisco Teams, Yango Pro, vê se você conhece algum deles aí. GreenDR, nunca ouvi falar, deve ser aplicativos talvez chineses. OkCupid, deve estar relacionado a aplicativo de namoro. Bumble, Edge, sim, o navegador mobile da Microsoft, o Edge. X-Recorder, que deve ser gravador de tela, e Power Director. Não faço ideia do que é, mas deve ser algum aplicativo útil para alguma coisa. E a Checkpoint identificou vulnerabilidade de segurança crítica. Esses aplicativos foram notificados pela Google e eles tiveram que fazer uma correção de segurança rápido, já que esses apps foram instalados mais de 246 milhões de vezes em dispositivos Android. Então,
perceba quantas pessoas ficaram vulneráveis a atacantes utilizando ao baixar esses aplicativos aqui. Ok? O que mais? Eu coloquei mais outro exemplo aqui, pelo menos um ou dois exemplos, né? Mas eu poderia me debruçar e trazer vários outros aqui, mas essas lives ficariam muito extensas. Apps da Samsung em celulares Galaxy tem falha que deixa espionar os usuários. Essa aqui eu trouxe em uma live recente, mas é bom trazer mais vezes, porque vai que quem está aqui não teve a oportunidade de assistir a live, então é bom. É bom voltar a trazer esses exemplos aqui. E aqui, ó, aqui são as vulnerabilidades, tá? As vulnerabilidades que foram encontradas nos aplicativos. No Knox Core, que é um aplicativo considerado uma suíte de segurança implementada dentro dos smartphones da Samsung, o Knox. Então aqui tem a identificação da falha e descrição, a instalação de apps arbitrários e roubo de arquivos arbitrário em todo o dispositivo, usando o Knox, usando essa brecha, explorando essa brecha dentro do Knox Core. Provisionamento gerenciado é um aplicativo. Ó, e todos esses apps vêm pré-instalados dentro do smartphone Samsung, tá? Nesse caso aqui, ó, a instalação de apps de terceiros com permissões de administrador. Ou seja, através de uma brecha nesse aplicativo, era possível instalar aplicativos de terceiros com privilégios administrativos. E uma vez que se tem privilégios de administrador, pode executar qualquer coisa dentro do sistema. Pasta segura. Sabe aquele recurso de pasta segura? Então, o recurso de pasta segura estava inseguro. Sec Settings, que é um aplicativo, outro aplicativo aqui com .android.settings. Obter acesso a provedores de conteúdo arbitrários que levam acesso à leitura e gravação de arquivos com o usuário de sistema 1000. Usuário de sistema 1000, que é o usuário de sistema, é como configuração, sabe quando você acessa a configuração do seu smartphone? E aquele ali é um aplicativo. É um aplicativo que pode mexer em outras aplicações. Então, esse aplicativo, ele tinha esse privilégio. Privilégio de aplicativos de sistema. Tá? Que mais? Samsung DeX System-Y. Capacidade de alterar a configuração da política de notificação. Talvez o menos perigoso aqui, né? Telefone Y. Sobrescrever arquivos arbitrários com o ID 1001. Também está relacionado a aplicações desse sistema. E Photo Table. Redirecionamento de intenção que leva à obtenção de acesso a provedores de conteúdos arbitrários. Isso aqui já é relacionado a acessar provedores que fornecem conteúdos, digamos, não tão bons. No caso, se tiver na mão do atacante, o atacante vai começar a fazer com que o aplicativo acesse provedores maliciosos, né? Enfim, essas eram as vulnerabilidades encontradas, que encontraram dentro de smartphones Samsung com os aplicativos pré-instalados aqui. E esses aplicativos, né, no caso, eles tendo essas permissões, os atacantes de posse desses aplicativos explorariam também as permissões concedidas a esses aplicativos. Ok? Que mais? Esse foi a questão de aplicativos inofensivos serem explorados. Agora, aplicativos supostamente benignos vão recebendo cargas maliciosas para se tornarem malwares. Malwares disfarçados. Eu já comentei isso aqui antes, mas é bom repetir e trazer mais exemplos. E com as permissões concedidas, o atacante pode executar a ação planejada, que é basicamente roubar os dados da vítima. Como é que ele faz aqui? Então esse aqui é um exemplo. Novo malware no Android gravava a tela do celular e roubava senhas de aplicativos. É mais um Trojan bancário. Isso aconteceu em 2021. Trojan bancário assume o comando do smartphone para gravar a tela e capturar senhas do Android. É o chamado Vulture. Malware Vulture, que fazia isso. E o modus operandi é esse. Conseguir convencer que o usuário
baixa o aplicativo malicioso, ou o aplicativo pode ser baixado da própria loja oficial, da Play Store ou da App Store, e depois ele vai recebendo cargas maliciosas aos poucos para não ser identificado, até conseguir convencer o usuário a obter essas permissões e, através dessas permissões, como por exemplo gravar a tela, ele acessar conteúdo importante, conteúdo sigiloso, como senhas de banco, e roubar as credenciais, ou, no caso, roubar a conta bancária das vítimas. E, infelizmente, nem a Google e nem a Apple são capazes de impedir que esses aplicativos sejam disponibilizados nas lojas oficiais, como a Play Store e App Store. Por quê? Porque são muitos aplicativos. Elas não conseguem dar conta. Esse aqui é o exemplo da Play Store. Esqueci de deixar aqui o exemplo da App Store. Mas só você procurar, tá? Eu esqueci realmente, mas aconteceu também com a App Store. Aplicativos maliciosos lá. É claro, a App Store tende a ser mais rigorosa do que a Google. Ainda assim acontece. De vez em quando acontece lá. E na Play Store acontece de vez em quando. Uma vez ou outra acontece. Acho que só no ano passado aconteceu umas 3 ou 4 vezes. 36 aplicativos maliciosos são identificados no Android. Confira a lista. Enfim, foram 10 milhões de downloads de aplicativos maliciosos dentro da Play Store, tá bom? E o que esses atacantes podem fazer? Olha, uma vez instalado no sistema, primeiro que eles obtêm permissões de forma automática, tá? E depois eles vão fazer o quê? Vão convencer o usuário a conceder a permissão, digamos, permissões mais perigosas. E aí fazer coisas um pouco mais com consequências mais danosas para o usuário, né? Enfim, vamos lá. E o que esses aplicativos podem ter acesso? Então, o que especificamente esses aplicativos podem ter acesso dentro do sistema? Quais são as permissões, né? O que eles podem ter acesso? Então vamos lá. Similar às páginas da web que possuem acesso a uma série de informações concedidas pelos navegadores, eu falei isso na live anterior, acontece algo parecido aqui. Uma vez que o aplicativo foi instalado no seu sistema, mesmo ele não tendo privilégios nenhum, e eu não estou falando nem dos aplicativos privilegiados, tá? Aqui, a maioria dos aplicativos que você instala tem acesso ao número de série do dispositivo, toques na tela, informações sobre o display, tamanho e resolução, status da bateria, ler sensores, e lembra lá da live sobre smartphones? A quantia imensa de sensores, né? Então, todos esses sensores aqui, mais alguns, então, infravermelho, giroscópio, eu sempre gosto de trazer porque tem gente que talvez está chegando de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Então, olha, esses são, a lista não é exaustiva, tá? Mas infravermelho, giroscópio, acelerômetro, giroscópio para saber qual posição, orientação do smartphone, acelerômetro para saber se está em movimento, se o smartphone está em movimento ou está parado, magnetômetro, identificar dispositivos que emitem sinais magnéticos em volta, sensor SOLE, que é um sensor de radar para identificar a posição, objetos próximos à tela do smartphone, barômetro para identificar a altitude onde o smartphone está, se ele, enfim, a altura do smartphone, se ele está mais baixo ou mais alto em relação ao nível do mar, módulo de reconhecimento facial, como já disse, reconhecer a face humana, se é um cachorro que está olhando para a tela ou se é um humano, módulo de reconhecimento de voz, reconhecer a voz humana, a voz de homem, mulher, se é uma criança, enfim. Módulo GPS, bússola, sensor de impressão digital, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, para saber se está escuro, claro, sensor de efeito Hall, sensor de pressão de tela, pressão na tela, como você pressiona a tela, sensor de frequência cardíaca, alguns aparelhos têm para medir batimento cardíaco, sensor de oxigênio no sangue, sim, alguns aparelhos fornecem isso. Sensor de temperatura, sensor UV e sensor de som. Tá? Enfim, a lista de alguns sensores e que esses aplicativos podem ter acesso. Tá? Uma vez que ou o sistema ele pode conceder, se for aplicativos pré-instalados, o fabricante já faz isso.
O fabricante pré-instala aplicativos e já concede a eles a permissão para acessar esses sensores, tá bom? E se o usuário instala um aplicativo, o aplicativo pode convencê-lo a fornecer também essa permissão, ok? Wi-Fi e Bluetooth, como de praxe, que permite descobrir e se anunciar para outros dispositivos próximos, ou seja, permite que eles enviem uma solicitação para que o smartphone se anuncie para outros à sua volta e que o seu smartphone descubra outros dispositivos, ou seja, é uma troca, né? Fazer com que o smartphone se anuncie para outros e que ele capte os dispositivos à sua volta. Acessar microfone, e aqui, ó, quando eu falo acessar microfone, se traduz em gravar áudio. Reproduzir alto-falantes, que não é considerado tão sensível assim, tá? O que é sensível é o que está de vermelho, tá? O que for de vermelho é algo que é sensível, seja para a sua privacidade ou para a sua segurança. Ver câmeras frontais e traseiras, que é tirar foto e gravar vídeos, em última análise, ok? Ações dentro do sistema. Agora, você viu o hardware, né? Aquilo são alguns dispositivos de hardware que os aplicativos podem ter acesso, tá? Agora, ações dentro do sistema. Ou seja, o que eles podem executar dentro do Android ou iOS. Tipo e versão do sistema. Executar na inicialização. Ou seja, assim que você dá o boot, liga o seu aparelho, o aplicativo já está iniciando. Executar em segundo plano. E aqui, ó, o que é executar em segundo plano? Executar em segundo plano, o app não fica visível na tela do usuário. Então, o aplicativo ele fica rodando ali, só que sem o usuário perceber. Ou seja, ele é executado nos bastidores, ok? Isso é segundo plano. Reconhecimento de atividades, que permite que o app receba atualizações periódicas sobre as suas atividades, como por exemplo, se você está caminhando, dirigindo, andando de bicicleta ou parado, por exemplo. E ele faz isso como? Através dos sensores que estão presentes no seu smartphone. Ok? Acesso total à internet, possibilita se comunicar com os servidores da internet, ler e modificar contatos, ver todos os apps instalados, ou seja, ele pode ter poderes de Big Brother, ver tudo que você tem aí no seu smartphone. Essa porcaria aqui é bugada. Instalar atalhos, solicitar exclusão de pacotes, aplicativos, acessar as notificações. Isso aqui também é muito sensível, porque o aplicativo ele pode ler notificações de outros apps. E a depender do que você permitiu que um aplicativo mostre nas notificações, esse aplicativo em específico terá acesso a essa notificação, ok? Recuperar apps em execução, que permite que o app obtenha informações sobre as tarefas em execução e que, na prática, permite que o app descubra informações sobre os apps que estão sendo usados no sistema. Então, mais um poder Big Brother aqui, ó, que é ver o que você está executando. Tem aqui, ó, ver apps instalados, que é só ver os aplicativos que estão ali instalados. E aqui, ver os processos, o que os aplicativos estão executando ali naquele momento. Ok? Alterar a conexão de rede. Na prática, permite que o app controle as conexões de rede, ou seja, ligar ou desligar Wi-Fi, Bluetooth e rede móvel e etc. Ok? Baixar arquivos sem a notificação do usuário. Você vê que tudo isso está de vermelho, é extremamente sensível e perigoso. Na prática, permite que o app faça download de arquivos pelo gerenciador de download, sem exibir notificações ao usuário. Ou seja, baixar arquivos sem mostrar notificação para você. Ok? Sim, existe essa permissão. Juro. Controlar as configurações do sistema, ou seja, sabe ali aquele aplicativo de configuração que é privilegiado, aplicativo desse sistema? Então, o aplicativo ele pode ter a permissão para controlar
mexer nas configurações. E, para fechar aqui, eu dei 15 exemplos de permissões assim, sobrepor outros apps. Permite que o app seja exibido em sobreposição a outros apps que você esteja usando. Ou seja, na prática, o app pode ver o que você toca, o que você está tocando ali na tela, ou literalmente mudar o que está sendo exibido na tela. Ok? Sim, são muitas permissões bizarras, né? E acesso à localização. Endereço de IP, ou seja, ele consegue saber a sua localização aproximada. Wi-Fi, através do Wi-Fi, ele consegue saber a sua localização aproximada ou precisa através da triangulação de antenas de Wi-Fi. GPS, com isso ele é capaz de saber a localização exata sua do dispositivo em tempo real. Bluetooth permite não só se anunciar para outros dispositivos, mas usar esses dispositivos para identificar a sua localização aproximada ou precisa, a depender do lugar onde você está em um shopping, por exemplo. E aí você passa em frente a uma loja, e uma loja tem ali um dispositivo que detecta, que tem uma antena ali dentro da loja, né, que tem um Bluetooth, já tem uma tecnologia embutida para detectar dispositivos, inclusive para usá-los como anúncio. E essa loja ela tem um endereço físico, logo é capaz de saber a sua localização naquele momento. Se você estiver, mais uma vez, com o Bluetooth ativado, com algumas coisas no celular ativadas, antena ativada. Recomendado, como sempre eu já recomendei, é usar, sabe o quê? Quando estiver caminhando, usar isso aqui, ó. Uma Faraday Bag, ok? Que aí você bota o seu celular aqui dentro, e pronto. Se livra disso, de qualquer sinal. Não precisa nem se preocupar que a configuração vai estar ok. Né? Você pode guardar o seu smartphone aqui dentro e se livrar desse rastreio, ok? Já que, se você não sabe muito bem como mexer nas configurações do sistema, ainda é possível se coletar conexões Bluetooth ou Wi-Fi através de configurações escondidas ou coisas que você não consegue desativar em aparelhos de fábrica, tá? Em aparelhos de fábrica, Android Stock, é difícil você se livrar desse tipo de coisa, tá bom? Rede móvel, e é claro, a famigerada rede móvel 4G ou 5G, que permite acessar a localização aproximada ou precisa do dispositivo, ok? E os aplicativos podem sim ter permissões para acessar isso aí, tá bom? Ok? Então, esses são alguns exemplos de dados, permissões, que são concedidas aos aplicativos, uns de forma automática, outros não, outros usuário ele precisa conceder a permissão. Se for aplicativos pré-instalados já no smartphone, as permissões já foram concedidas pelo fabricante e não há nada que o usuário possa fazer a não ser eliminar essas permissões depois que ligou o aparelho. Aí depois que ligou o aparelho, vai lá e restringe tudo isso, ok? E quais apps em específico têm acesso àquelas permissões? E aqui, ó, eu quero tranquilizá-los um pouco. Porque a maioria daquelas permissões ali são concedidas apenas a aplicativos específicos. Mas não fique tão tranquilo, porque quem tem acesso, por exemplo, um deles é o Google Play Service. Google Play Service é um aplicativo usado para conceder uma série de recursos a aplicativos baixados pela Play Store. E sem ele, basicamente, poucos aplicativos da Play Store conseguem funcionar. Aplicativos de banco, por exemplo, não funcionam sem a Google Play Service. Ok? Bom, queria mostrar isso na prática para vocês aqui. Vamos lá? Prontos? Estão prontos? Ó, o que você pode fazer aqui? Você pode vir até esse site e clicar aqui, ó, Check an App, checar um aplicativo ou descobrir o que eles fazem. Bom, eles são uma organização que
possui uma plataforma de auditoria de aplicativos. Então eles usam a API do Google, pelo menos nesse momento aqui, só do Google e algumas outras lojas, como a F-Droid, e eles conseguem analisar quais são as permissões dos aplicativos disponíveis nessas lojas, tá? Infelizmente, aplicativos da App Store, eles não têm aqui ainda, tá? Então você clica em Check an App, e aí você digita o nome do aplicativo que você quer consultar. YouTube. E aqui, ó, ele já mostra as permissões, ó. YouTube, 39 permissões. Esse aqui deve ser outra versão do YouTube, aqui tem menos, 13 deve ser o YouTube Lite. Ou pode ser outro aplicativo que não tem nada a ver com o YouTube. YouTube VR, YouTube TV, YouTube Kids, 11 permissões. Aqui você já vê, ó, as permissões que o aplicativo tem acesso. Só que você tem que entender quais são essas permissões, se elas são perigosas ou não. Porque tem permissões que não são perigosas, tá? Todas aquelas que eu mostrei na apresentação de vermelho são perigosas, ok? E você precisa identificá-las. Eu vou mostrar aqui para você. Ó, Gmail. 61 permissões. Uau! Quase nada, né? Mas não é só aplicativos de Big Techs, não. Signal, por exemplo. Signal, ultimamente, ele só está aumentando o número de permissões, já que ele está adicionando vários recursos. Se isso é bom, aí já é outra história, né? Eu preferia que ele fosse mais simples, adicionasse menos recursos. Que nessa ânsia de atender mais pessoas de outros mensageiros, ele acaba criando vetores de ataque no aplicativo. Enfim. Mas, ó, vamos lá. Eu abri alguns aqui como exemplo. Então, ó, Twitter, 49 permissões. E tudo que tiver aqui, ó, em exclamação, são permissões perigosas, consideradas perigosas pela Google, pelo Android, de acordo com as políticas do Android. Acessar a localização aproximada, acessar a localização precisa, acessar o status da rede, acessar o status do Wi-Fi, autenticação de contas, acessar o Bluetooth, e veja, aqui é considerado como uma permissão não perigosa. Eu, particularmente, considero como uma permissão perigosa, já que a Google, os fabricantes, eles fazem o possível para o Bluetooth ser ativado por padrão. Repara quando você ligar o seu aparelho pela primeira vez, faz isso. Inclusive, eu recomendo que você resete o seu aparelho de vez em quando, para mudar identificadores exclusivos. Já comentei aqui algumas vezes, mas vamos lá. E aí, quando você fizer isso, você vai reparar que quando você inicia pela primeira vez, o Bluetooth já liga automaticamente. E aí, um aplicativo que tem a permissão para acessar o Bluetooth, ele automaticamente terá acesso ao Bluetooth. O status do Bluetooth. E aqui, ó, conexão com Bluetooth. Aí já é perigosa. Ah, sim. Ok. Então, apenas conectar o Bluetooth é considerado perigoso. Beleza. Acessar a câmera, ó, bom, né? Tem que ser perigoso. Foreground Service. Foreground, agora eu não me lembro se isso aqui é primeiro plano ou segundo plano. Acho que é primeiro plano, tá? Desculpe meu inglês aí. Obter contas, acessar a internet, gerenciar contas, modificar as configurações de áudio, notificações postadas, notificações, ler contatos, ler armazenamento externo, ler mídia, imagem, ler o status do smartphone, ler o status do telefone. Isso aqui é a identidade do telefone. Ó. E aqui, ó, ele pode obter identificadores exclusivos sobre o seu aparelho, através dessa permissão aqui. Ler perfil, ler configurações sincronizadas, receber informação de boot completo, ou seja, iniciar junto com o sistema, gravar áudio, System Alert Window, esse aplicativo pode aparecer no topo, acima de outros aplicativos, é aquela permissão de aparecer sobre outros apps. User Credentials, credencial de usuário, vibração,
previne contra bloqueio de tela, escrever no armazenamento externo. Enfim, é muita coisa, né? São muitas permissões, tá? E aí todas essas de vermelho são consideradas perigosas. E aí o usuário ele pode restringir dentro do sistema, tá bom? Isso aqui que tá de exclamação, o usuário pode restringir. Mas perceba, essas outras aqui não, ó. E elas podem ser ruins para a sua privacidade, ok? Que mais? YouTube. Isso que eu não estou nem falando dos trackers, dos rastreadores embutidos dentro do aplicativo, que é uma outra solução. É um pouco mais complicado, tá? Mas é possível restringir também. A mesma coisa aqui, ó. Acesso à localização próxima, aproximada, câmera. O YouTube pode ter acesso à câmera para que você faça um vídeo, já envia o vídeo para o YouTube, deve ser isso. Gravar áudio, gravação de áudio. Óbvio, se você vai gravar vídeo, entende-se que você vai ter que gravar áudio também, né? Enfim, basicamente as mesmas permissões lá do Twitter. Gmail, 61 permissões. O que ele tem de adicional aqui, de perigoso? Além de gravar áudio. Gmail pode gravar áudio. Gmail pode acessar até a sua câmera, ó. Pode fazer chamadas. Pode realizar chamadas. Acessar a sua câmera. Ler calendário. Isso só coisas perigosas, né? Consideradas perigosas, né? Ler áudio. Gravar áudio, né? Gravar áudio. E um monte de outras permissões aqui. Que, enfim, eu ficaria muito tempo aqui tentando explicar isso aqui. Mas vamos lá. Eu vou mostrar direto para vocês aqui no smartphone. Ah, e o Signal também tem várias permissões. Também pode acessar a câmera, telefone, ler contatos, calendário, status, ler status da chamada, porque você pode substituí-lo, usá-lo como seu aplicativo de ligação. Usar biometria, usar hardware de impressão digital, enfim, são muitas permissões, tá? Muitas mesmo. Enfim, cabe a você ir lá e restringi-las. Como? Eu tenho aqui, ó, um exemplo. Aqui é o smartphone, um dos smartphones que eu uso. E olha, eu vou mostrar para vocês na prática. Aqui, ó, inclusive, ó, eu deixei o microfone ativado só para vocês verem, ó. Quando você ativa o microfone, automaticamente os aplicativos que têm acesso ao microfone, como o Signal, por exemplo, que está ativado aqui nos bastidores, ó, background significa que ele está rodando em segundo plano. Foreground, como mostrei lá, em primeiro plano. Enfim, primeiro plano, você vê o aplicativo funcionando. Você pode encerrá-lo, né? Segundo plano, você pode saber que ele está funcionando e você pode encerrá-lo também. Sim, é possível. Tem uma forma de fazer isso, você encerrar apps em segundo plano, mas aplicativos podem rodar em segundo plano e você não vê que eles estão fazendo isso, ok? Mas ó, olha só, aqui em cima, eu já tinha mostrado na outra live que você pode controlar algumas coisas aqui, ó. Você pode restringir permissões aqui, ó. As mais importantes, bloquear o acesso ao microfone, bloquear o acesso à câmera. Isso aí é o mínimo, tá? É o mais básico que você pode fazer. Mas ó, você pode vir em configurações, Play Service. Aqui, ó, aparece bem aqui. Toca nele. E aqui, ó, você vem em permissões. Perceba que aqui, ó, você já consegue perceber que tem outras permissões embaixo, ó. Sobrepor outros apps, mudar configurações de sistema e Picture in Picture. Picture in Picture é aparecer sobre outros apps. Essas aqui são permissões especiais do aplicativo, tá? Daqui a pouco eu venho nelas. Mas as permissões perigosas estão aqui, ó, permissões. Você clica aqui e aqui mostram todas as permissões que o aplicativo tem acesso. Então, o Google Play Service é o aplicativo que tem mais permissões dentro do Android. E, infelizmente, muitos dos aplicativos que você baixa da Play Store, eles só são possíveis, você só consegue usar com o Google Play Service, ok? Pode, sim, tem a parte de segurança. É necessário
ter um monte de informações para garantir a sua segurança. Mas quem garante que isso aqui não pode ser usado para abuso, para coletar informações além da conta sobre você? Por exemplo, essas permissões podem ser concedidas enquanto você está usando o seu aplicativo de banco. Uma vez que você não está usando o seu aplicativo de banco, isso aqui poderia ser desativado, já que o objetivo é para garantir a sua segurança. Garantir que é você mesmo que está usando o aplicativo, ou seja, questões de autenticação. Mas não é o que acontece. Então, essas são as permissões que o Google Play Service tem acesso. Atividades físicas, através dos seus sensores, que aqui está permitido e não é possível desmarcar, ou seja, não permitir. Eu não tenho privilégios aqui nesse momento para desmarcar essa opção. Então, o Google Play Service é forçado para acessar todos os sensores do seu smartphone, ok? Agora, o resto eu posso não permitir, que foi exatamente o que eu fiz aqui nesse caso. Ó. Arquivos e mídia, câmera, tá vendo aqui, ó, não permitir. Se estiver permitir durante o uso, você vem e não permitir. Ele vai abrir essa tela e você, ok, tá, ele vai falar que pode não funcionar corretamente, tá tudo certo. Você vem aqui, se tiver como permitir contatos, por exemplo, você vem aqui e não permite que o Google Play Service acesse seus contatos. Localização. Ah, dispositivo por perto. Ó. Esse aqui é exatamente o Bluetooth. Através do Bluetooth, o Google Play Service consegue identificar dispositivos próximos ao seu smartphone. Você pode vir aqui e desativar. E voltar, ok? Localização. Google Play Service é um provedor de serviço de localização para esse dispositivo. O acesso local pode ser modificado nas configurações de localização. Então você tem que ir lá nas configurações de localização. Então você clica aqui e aí você vem e desmarca esse botão aqui, ok? E deixa eu te contar um segredo. Isso não vai desativar totalmente a localização, tá bom? E aqui, ó, perceba que eu cliquei ali, ó, serviços de localização. Ó. Tem uma série de serviços aqui, histórico de localização do Google. Aqui, se você tiver uma conta, você pode impedir. Olha só, o Google oferece um monte de formas para você, várias formas, para você desativar a localização. Isso geralmente está incrustado lá nas profundezas das configurações, mas você consegue, tá? Ainda assim, não é o suficiente. Você precisa modificar o seu Android, infelizmente, tá? Mas isso não significa que você deve, então, liberar tudo para Google. Isso não significa que você deve liberar a câmera, que você deve liberar o microfone, aqui embaixo, por exemplo, tá? Porque o usuário, às vezes, acha que pelo fato dele não poder ficar totalmente protegido no nível que ele está naquele momento, ele fala, então tá tudo bem, tô nem aí, vou deixar a Google coletar todo o resto mesmo. Sério. É esse o pensamento do cara. Alguns. Lamentavelmente. Peço que você não seja assim. Faça o possível para que não seja coletado dados sobre você. Torne difícil a vida da Google coletar informações sobre você. Porque o que ela quer é isso. O que ela quer é que você não faça nada disso. Então, ó, você vem e vai desmarcando. Não permitir. Registro de chamadas. Mesma coisa. E por aí vai, tá? E aí você vai fazer isso com todos os aplicativos que você considera que não precisam ter acesso a todos esses dados aqui. Ok? Você pode pegar, por exemplo, um aplicativo de mensagem, ou, por exemplo, uma câmera. Quantas permissões tem essa câmera aqui? Esse mensageiro aqui, vamos ver. Vou aqui em informações, e ele já vai direto para informações do app e para aquela janela, tá vendo? Ó? E aqui você já clica em permissões. E aqui, ó, ele pode acessar arquivos e mídia. Até aí, será que tem algum problema? Bom, não sei. Esse aqui é um aplicativo da Google. Então, é melhor não permitir. E aí, você pode usar outro aplicativo no lugar desse, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas aqui você já aprendeu como restringir as permissões, ok? Só que é que tá. Eu vou voltar
lá para o Google Play Service. Porque aquelas são as permissões consideradas perigosas. Só que, mais uma vez, o Android é assim. Tem um monte de aplicações que o usuário não pode controlar, que o sistema concede ao aplicativo e o usuário tem que, suar para poder restringir essas permissões. Ok? Vou voltar aqui para o Google Play Service. Permissões. E aqui, você vai nos 3 botões de novo, todas as permissões. E aqui sim estão todas as permissões que o Google Play Service tem acesso, tá? Dispositivos por perto. Dispositivos por perto, na verdade, eu quero voltar e te mostrar. Quando você vê isso aqui, dispositivos por perto, o aplicativo que tem acesso a essa permissão, no caso o Play Service, ele pode conectar-se a dispositivos Bluetooth pareados. Ele pode descobrir e se parear a dispositivos Bluetooth por perto. Ele pode descobrir e parear. Anunciar, parear, ou seja, se conectar a outro dispositivo Bluetooth. Anunciar em dispositivos Bluetooth por perto, ou seja, ele pode usar o Bluetooth para disparar um sinal via Bluetooth para que o smartphone diga, olha, eu estou bem aqui, para outros aparelhos. E aí, se outros aparelhos de outros usuários estiverem nessa mesma condição, o aparelho dos outros usuários fará o mesmo. Olha, estamos aqui também. E aí acontece a famosa triangulação de sinal. E aí é possível rastrear o usuário, encontrar a localização do usuário através de Bluetooth. Mas não só isso. Saber quais pessoas próximas de você. Quais são as pessoas próximas de você. E se elas compartilharam seus gostos através daquele aparelho, é possível saber qual é a comunidade, onde você está inserido, a cultura, enfim. Anunciar isso só com status de Bluetooth. E aqui, anunciar, já falei isso aqui, e determinar o posicionamento relativo entre dispositivos de banda ultra larga por perto. Acabei de falar, localização, ok? E por aí vai. E você vai descendo e vai ver todas as permissões que, de fato, o Google Play Service tem. Só que, repara, outros recursos de app são permissões que você não tem como restringir da forma padrão do sistema. Você precisa usar algumas ferramentas que fazem isso. Só que você vai ter que ter acesso a algum privilégio para conseguir acessar isso. Para conseguir bloquear isso aqui. Tá? Ter acesso total à rede. Executar na inicialização. Ler configurações de serviço da Google. Medir o armazenamento do app. Ou seja, ver quanto o app tem de armazenamento disponível para ele. Executar serviços em primeiro plano. Consultar todos os pacotes instalados. Que eu mostrei lá na apresentação, né? Fechar outros apps. Permissão de ID de publicidade. Ou seja, aqui ele dá... E se você clica na permissão, ele dá mais detalhes ainda. Permite que um app editor acesse um ID de publicidade válido, direta ou indiretamente. O que isso significa? Ele concede a outros aplicativos o ID de publicidade. Basta o aplicativo ter no seu manifesto de permissões, é um arquivo contendo todas as permissões que o aplicativo está solicitando dentro do sistema, e se esse aplicativo tiver essa permissão aqui, o Google Play Service concederá a ele esse ID exclusivo, único sobre o seu aparelho de publicidade, para rastrear você, ok? Controlar a vibração, ler configurações de sincronização, ativar e desativar a sincronização, controlar a NFC, controlar a NFC, caso esteja ativado, disponível ali, né? Impedir modo ocioso do telefone, ver conexões de rede, usar hardware de impressão digital, usar hardware de biometria, seu dedo ali, e você não pode restringir isso aqui, por padrão, pela interface desse sistema,
De outra forma dá. Formas mais avançadas. Ver conexões de Wi-Fi, conectar e desconectar do Wi-Fi. Acessar o modo não perturbe, parear com dispositivos Bluetooth, acessar configurações Bluetooth, permitir multicast Wi-Fi, transferir credencial de Wi-Fi. O que é transferir credencial de Wi-Fi mesmo? Permite que um app transfira, ele vai permitir aqui no caso, isso permite que o Google Play Service transfira a credencial de um Wi-Fi de uma rede para outro dispositivo. Ou seja, conectar a rede Wi-Fi através de outro dispositivo. É a primeira vez que eu estou vendo essa permissão aqui. Renova ela, recente. Eu não tinha visto ainda. Instalar atalhos, enfim, atalhos na home. Exibir notificações como atividades em tela cheia em um dispositivo bloqueado. API de instalação P2P de apps do Google Play, da Google Play. O que é isso aqui? Permite que um usuário instale apps P2P verificados do Google Play. Apps P2P são aplicativos que se comunicam diretamente, sem um servidor central. Acredito que seja isso. Aplicativos direto da Google Play Store. Executar em segundo plano, como eu já mostrei lá, já tinha falado. Recuperar aplicativos em execução, como eu tinha comentado lá. API de referência de instalação do Google. Desativar bloqueio de tela, alterar conectividade de rede. Permite que o app altere o estado da conectividade de rede, como eu falei lá, ou seja, conectar e desconectar o Wi-Fi, por exemplo. Ok? Reordenar apps em execução, baixar aplicativos sem notificação, como eu mostrei lá na apresentação. Não vou repetir aqui. Alterar as configurações de áudio, reconhecimento de atividade, como eu disse lá. Enfim, é isso aí. Enviar transmissão persistente, sempre executar o app, ler estatística de sincronização, receber dados. Ou seja, basicamente, acho que quase todas as permissões possíveis no seu Android são permitidas ao Google Play Service, ok? A má notícia é que você que usa aplicativos da Google Play Store, você não consegue usá-los sem esse aplicativo instalado. A boa notícia é que você pode compartimentar e separar esses aplicativos que você precisa em um outro compartimento e isolá-los lá, dentro do seu mesmo aparelho, ok? Essa é a boa notícia. Beleza? Só que não vai dar para mostrar agora. Essa live já está imensa e o que eu tenho para mostrar hoje para vocês é uma outra forma, que talvez é até mais simples. Pode ser até mais simples para você. Para você que não vive sem esses aplicativos, tem uma solução para você agora aqui. Vamos lá, eu vou fechar aqui e vou mostrar agora para você. Voltar para a apresentação. Então esses são os problemas. Eu dei aqui exemplos, eu falei o porquê isso é ruim, dei exemplos do que acontece em relação à privacidade, dei exemplos. Aí depois eu falei dos problemas de privacidade, dei exemplos de exploração relacionada à segurança, ou seja, explorar esses aplicativos e pegar essas permissões, explorar essas permissões, e quais são os apps que têm acesso a essas permissões. Dei alguns exemplos aqui e te mostrei como que você encontra essas permissões. Basta ir lá no site Exodus Privacy. Basta pesquisar no DuckDuckGo, por exemplo, Exodus Privacy. Ok? E mostrei como que você encontra essas permissões no sistema e desativá-las. Ok? Mostrei tudo isso durante essa live agora. Tá bom? E o que falta? Eu já te mostrei as permissões, já te mostrei como restringi-las, mas eu vou te mostrar uma solução que antecede isso. Como que faz para você impedir que esses aplicativos sequer sejam instalados no seu sistema e coletem esses dados, ou seja, que sejam permitidos? Tem ideia? Alguém tem ideia aí? Como impedir tanta permissão invasiva, Anderson?
Vamos lá. Olha, se você fizer isso aqui, você estará muito mais privado e seguro. Eu vou te falar que você estará 70% privado e seguro se você fizer isso aqui. Eu vou até escrever. Vou colocar entre 60, vai depender do aparelho, do smartphone, vai depender do tipo de aplicação, das permissões, então varia. Aproximadamente, tá? 60 a 70% privado e seguro, ok? Eu vou mostrar agora quais são essas coisas. E se você colocar em prática hoje mesmo, você já sairá dessa live sendo capaz de fazer isso, tá? É fácil? Para quem está começando, não. Mas qual outra alternativa? Ser rastreado e vigiado por Big Techs? Ter o seu smartphone em risco? É dolorido. É dolorido no início você colocar isso em prática, aprender e se proteger? É. Mas qual a outra opção? Ser rastreado ad infinitum. Ter seus dados coletados, compartilhados com inúmeros terceiros, com inúmeras Big Techs. E ter o seu smartphone potencialmente vulnerável. Eu acho que dor maior é essa, tá? Para mim. Será que é para você também? Não sei, tá? Eu acho que a dor maior é essa, né? Então, é muito melhor você colocar essas coisas em prática e não correr e não ficar desprotegido, né? Bom, aqui eu vou apagar porque era o de baixo. O que você tem que fazer? Seja minimalista. Hoje mesmo, abra o seu smartphone e veja quais aplicativos você não usa ou não são essenciais, não são importantes para você. Abra agora o seu aparelho e veja, olha, e pense, raciocine, olha lá, olha para a cara lá, olha para eles e, caramba, será que você é importante para mim? E faça o seguinte, remova e fique só com o essencial. Por exemplo, esse aqui é um dos meus smartphones aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Ó? Um aplicativo para armazenar 2FA, códigos de 2 fatores, uma loja de apps, 2 mensageiros, você pode ter um ou pode ter outros, só que de forma compartimentada. Aqui eu tenho um outro compartimento de trabalho. Você pode ter um navegador, calculadora, sim, todo mundo usa calculadora, todo mundo precisa ter calculadora, então não remova sua calculadora, deixa ela aí, desde que ela não tenha permissões abusivas. Já vou mostrar agora aqui, hein? Calendário, todo mundo usa um calendário, eu não uso tanto, tá? Eu uso mais computador, mas eu deixei aqui porque caso eu utilize, caso eu esteja à distância, então um calendário serve. Um relógio, para você ver a hora, contatos, para você armazenar seus contatos na sua agenda telefônica, um discador para você receber chamadas, ou se você não recebe chamadas, você pode utilizar apenas um mensageiro, já elimina esse dialer, ou seja, um discador. Um editor de texto, no meu caso aqui, eu gosto de fazer algumas coisas aqui no smartphone, então eu uso esse editor para salvar arquivos de texto. Tem mais uma loja aqui, a F-Droid, para poder baixar aplicativos open source, como este carinha aqui, como NetGuard, como NewPipe, para assistir vídeos no YouTube sem ser vigiado, sem ser pelo menos, sem ter minhas atividades sendo coletadas pela Google. Aqui tem um leitor de PDF, aqui tem um aplicativo de câmera, se eu quiser tirar foto de vez em quando. Ah, e tem outro aplicativo aqui repetido, ó, discador. Isso aqui foi proposital, tá? Daqui a pouco eu falo. Settings, que é o aplicativo de configurações, para acessar as configurações, isso aqui é essencial. Um aplicativo para compartimentar minhas atividades aqui dentro. Signal, um Simple Keyboard para eu digitar, senão não consigo fazer nada, sem um aplicativo de teclado. Um aplicativo de mensagem para receber SMS. Termux, que é um terminal que eu posso fazer algumas coisinhas aqui, brincar. E um identificador de URL, também chamado de URL check. Que às vezes eu tô lá num grupo, aí o indivíduo compartilha o link, só que o link contém rastreador.
O indivíduo não sabe identificar rastreador em link, compartilha aquilo para mim. Aí vai eu lá, tem que abrir ele no URL checker para eliminar o rastreador e aí sim abrir o link, ok? Não posso dar mais detalhes agora, estou muito corrido, mas pelo menos já te dei a dica. Enfim, e olha, é bastante app e cabe apenas em uma página. Mas tem indivíduo que tem vários aplicativos para várias coisas aleatórias e fica aqui, ó. O cara vai descendo e tem um monte, tem mais de 100 aplicativos. Então, primeiro passo é você identificar os aplicativos necessários, essenciais para você, que você realmente precisa deles. Os que você não precisa, remove. Evite aplicativos intrusivos. Verifique se não tem outra opção que solicita menos permissões. Então, ó, primeira coisa, ser minimalista. Segunda, primeiro, usar só o essencial. E aí, se tiver um aplicativo que é essencial, você verifica se não tem outro que possa substituí-lo, que seja menos invasivo. Por exemplo, aplicativo de câmera. Esse aqui é um aplicativo de câmera, open source, que você encontra na F-Droid, por exemplo, na Play Store também. Se não me engano, na Play Store também. E ele pede apenas 6 permissões. Sabe quais são elas? A câmera, óbvio. Desabilitar bloqueio de tela. Ler imagem. Afinal, assim que você tira a sua foto, você quer ver como é que ficou a imagem. Esse é um recurso graças a essa permissão aqui. Ler imagens. Ler vídeo. Então você acabou de gravar um vídeo e quer ver o vídeo. Direto pelo aplicativo de câmera, certo? Se você quer mais recursos, você precisa conceder permissões. Se você quer um aplicativo com muitos recursos, igual o Signal, por exemplo, o Signal adicionou vários recursos. Em contrapartida, como você viu lá, 60 e tantas permissões. Ok? Então, tenha sempre isso em mente. Aplicativos com muitos recursos, é necessário que você conceda muitas permissões a ele. Então, ó, o aplicativo de câmera vai precisar ler o vídeo, aquele que você acabou de gravar. Ah, mas você está gravando o quê? Vídeo? Você quer gravar vídeo e áudio? Então ele vai precisar gravar o áudio. Então ele vai precisar acessar o seu microfone. E escrever no armazenamento externo, ou seja, ele pode ser capaz de salvar vídeos diretamente no seu armazenamento, tá? Então ele vai gravar o vídeo é uma permissão. Armazenar o vídeo é outra, tá? E aí ele vai armazenar no seu dispositivo. Veja, são permissões essenciais. Sem essas permissões aqui, você não consegue gravar um vídeo, você não consegue, sem a permissão de acessar a câmera, você não consegue tirar foto, e você não consegue ver ali a foto que você acabou de tirar, sem a permissão de ler imagens, tá? Agora perceba a diferença. Esse aqui é um outro aplicativo. É um aplicativo terrivelmente... Reduzir um pouco mais aqui. É um aplicativo terrivelmente intrusivo. Além de ter 2 rastreadores, ele tem 28 permissões. Então veja, olha só, um aplicativo que faz exatamente a mesma coisa, pede 22 permissões a menos. Quais são elas? Aquelas lá que você viu. Ele pode acessar a sua localização aproximada, localização precisa. Por que um aplicativo de câmera precisa acessar a sua localização? Acessar a rede, acesso total à rede, acesso ao Wi-Fi, trocar o plano de fundo, papel de parede, ou papel de parede, né? Câmera, ok, a câmera, óbvio, né? Beleza, mas mudar o status do Wi-Fi, acessar a internet, ler o status do telefone, identificador exclusivo do seu aparelho, iniciar junto com o sistema, caramba, usar credenciais, escrever, modificar as configurações do seu sistema, mexer nas configurações. Então perceba, o indivíduo,
ele pode optar por essa câmera. Se ele quer apenas gravar vídeo e tirar foto, esse aplicativo aqui irá servi-lo muito bem e ele estará muito mais privado aqui. Olha o tanto de informações que ele está deixando de entregar ao utilizar uma aplicação alternativa. Então, essa é a segunda coisa que você pode fazer. Aqui você já restringiu bastante os vetores de ataque, o acesso aos seus dados e os vetores de ataque. Porque esse aplicativo de câmera aqui, quem garante que ele está seguro? Será mesmo que ele está seguro? Ele é open source? Eu nem vi se esse aplicativo aqui é open source. Mas e se for um aplicativo que, na verdade, ele é malicioso? Ah, o aplicativo é gratuito? É gratuito, talvez não com dinheiro, mas ele acaba se pagando com os seus dados. E aí, ó, ele pode até colocá-lo em risco se ele estiver vulnerável, como os exemplos que eu mostrei anteriormente, tá? Ele pode estar vulnerável e sofrer exploração e o atacante ter acesso a todas essas permissões que você acabou concedendo a ele, né? Então, essa é a segunda coisa. Você substituir aplicativos que você considera essenciais por alternativas menos intrusivas. Qual o terceiro passo? Qual a terceira coisa que você pode fazer? Desativar ou remover aplicativos pré-instalados que não são essenciais para você ou para o sistema. Se não é essencial para você ou para o sistema, remova-os. Ok? Como? Aqui um exemplo. Um indivíduo tem um monte de aplicativo aqui. Tem um aplicativo de tema. Um aplicativo de previsão do tempo, que deve estar acessando a localização dele, sem precisar. Uns 3 aplicativos de foto aqui, ó. Google Fotos, esse aqui, mais o... E mais um monte de aplicativo aqui, ó, tá vendo? Ele juntou tudo numa pasta só. Enfim, deve ter para mais de 50 ou mais 50 aplicativos aqui. Isso só que o usuário tem ali, enfim, que não está nos bastidores, né? Fora aquela tonelada de aplicativos que vem pré-instalado nos bastidores. Então, remova. Remova os aplicativos que você é capaz de remover do seu sistema que não é essencial para você ou para o sistema. Aí, para identificar tudo isso, se é importante para o sistema, requer alguns passos. Um deles, eu comentei na live sobre smartphones, que é, se ele pode ser desativado, talvez ele não seja tão importante para o sistema, tá? Se ele pode ser desativado, é um indício de que ele não pode, que ele pode não ser tão importante para o sistema. Comece por aí. Então começa por aí. Aplicativos que podem ser desativados, desative, pelo menos. Tá? Ou remova, usando outras estratégias, que não vai dar para mostrar agora aqui. Tem várias formas de você... você pode desativar, pode remover, pode bloquear, pode congelar, enfim. Né? Tem um monte de estratégia, não dá tempo de mostrar isso agora. Mas tenha em mente que só com essas aqui, você já estará muito mais protegido. Você vai ter um ganho imenso de privacidade. Agora, você tem que começar a colocar a mão na massa, começar a fazer isso agora. Quarto, se for importante para você, substitua por alternativas menos intrusivas. Acabei repetindo aqui, né? Mas se o aplicativo for essencial para o sistema, por exemplo, ele pode ser essencial para o sistema também. Mas será que ele não pode ser substituído? Por exemplo, aqui, ó, um aplicativo de contatos. É o que está instalado aqui no meu aparelho. Eu coloquei aqui, ó, até tirei um print, caso eu não consiga acessá-lo de novo, e é o que acabou acontecendo, né? Ó, esse é um aplicativo de contatos que vem pré-instalado na Lineage OS, que é o sistema que está instalado aqui agora, nesse momento. E aí, olha o tanto de permissões que ele tem acesso. Um aplicativo de contatos, tá? Só para armazenar meus contatos. Ele pode ler contatos, blá blá blá, ok. Ler conteúdo compartilhado. Ler conteúdos que você compartilhou no armazenamento. E já começa a ficar estranho, ó. Aqui em relação a chamadas, beleza, mas olha, ver conexões de rede. Ter acesso total à internet. Controlar a NFC. Iniciar junto com o sistema, rodar em primeiro plano. Enfim, olha, um monte de permissões, sendo que tem essa alternativa aqui, ó. É também um aplicativo de contatos que tem apenas isso, ó, 5 permissões, que são as permissões essenciais.
Só isso. 5 permissões. Comparado a um monte aqui. Então o que eu faço? Eu vou lá e removo esse aplicativo que veio pré-instalado no sistema, que é importante para você sim. Que sem ele você não consegue armazenar seus contatos, logo você não consegue acessar para poder discar, ligar. Então você substitui por esse, que é uma alternativa open source, por exemplo, e tem apenas 5 permissões. Ok? Esse é um exemplo. E não conseguiu substituir esse aplicativo por uma alternativa open source, que é muito comum em redes sociais, por exemplo, Facebook, Twitter, até mesmo outros aplicativos, Telegram, por exemplo. Você pode usar PWAs. O que são PWAs? São aplicativos web desenvolvidos usando várias tecnologias e padrões específicos para permitir que eles aproveitem os recursos da web e dos aplicativos nativos. Resumindo, o que eles fazem? São aplicações que rodam dentro de navegadores mobile, ou seja, aplicações que funcionam como páginas na web. Sendo assim, um site PWA ele pode ser entendido como uma aplicação híbrida entre um website tradicional e um aplicativo mobile. Eu já vou mostrar como que faz para você acessar um PWA. Vantagens do PWA. Não exige instalação, ou seja, é como acessar uma página na web, só que uma versão mobile dessa página. Tem permissões limitadas ao navegador. Então ele não tem acesso ao sistema, logo ele fica restrito às permissões do navegador. Então os PWAs ajustam suas funcionalidades aos recursos disponíveis, habilitando novas funções progressivamente, né? Daí vem um termo progressivo, de acordo com o que é disponibilizado pelo navegador. Excelente. Fácil acesso, basta uma URL. Você pode salvar essa URL, você pode salvar um atalho desse PWA no seu smartphone. Exige menos espaço e recurso em hardware, porque a maioria das configurações vem de rede e utiliza recursos do próprio navegador. A comunicação com servidores é sempre protegida por criptografia HTTPS. Então ele está sempre usando o protocolo seguro para se comunicar com a rede. Aplicativos têm a opção de não fazer isso. Eles podem se comunicar com servidores sem uma comunicação HTTPS. É algo que aconteceu com o aplicativo da Xiaomi, que eu comentei lá na live sobre smartphones, onde o aplicativo permitia a conexão com redes inseguras, sem HTTPS ativado. E podia se realizar... atacantes que tivessem uma rede ali maliciosa, podia invadir o aparelho do indivíduo através desse aplicativo. Atualizações automáticas, sem necessidade de download. Ou seja, uma vez que você acessa esse web app, também pode ser chamado de web app, já está a última versão dele ali. Não precisa você ir na loja atualizar o aplicativo. Atualizações automáticas. Acesso livre. Não há restrições ou incompatibilidade com hardware ou versão de sistema, porque eles são projetados para rodar em navegadores. Não acessa o sistema diretamente, reduzindo os vetores de ataque. E sim, podem funcionar de forma offline, como qualquer outro app. Se eles tiverem recurso para tal, obviamente. Ok? Então essas são as vantagens. Mas Anderson, isso não tem nenhuma desvantagem, não? Ah, claro que tem. Claro que tem desvantagens. Eu sempre trago os dois lados aqui. Sempre. Para que você possa tomar a sua própria decisão. Desvantagens dos PWAs. Suscetível à exploração em navegadores, já que você acessará eles através de um navegador. PWAs são suscetíveis aos métodos de ataque através de páginas da web, como o XSS, por exemplo, um ataque explorando o cross-site scripting, injeção de scripts entre sites. Por exemplo, tá? Só um exemplo. Recursos limitados. Sim, já que ele não tem acesso ao hardware
através do sistema, já que ele tem acesso apenas através do navegador, ele pode ter recursos limitados. Limitado, no caso, inclusive, ao navegador. Então, o navegador ele pode ter recurso, ele pode ter acesso a recursos limitados no smartphone, e aí o app automaticamente terá acesso apenas a esses recursos. Então, aqui é, na verdade, mais uma culpa do navegador do que do web app, tá? Do PWA. Difícil de gerenciar o acesso à rede. Por que que é difícil? Porque, veja, se ele roda através do seu navegador, não é possível desligar o acesso à rede a esse aplicativo. Não é possível você impedir, bloquear o acesso à rede a esse PWA sem bloquear o acesso à rede ao navegador, sem bloquear o navegador em si. A única alternativa é bloqueando requisições de rede, que é mais trabalhoso e envolve maior aprendizado por parte do usuário. Sim, dá para fazer isso. Dá para você usar uma VPN, por exemplo, uma VPN local, usando uma aplicação específica para isso, e através dessa VPN você bloqueia as requisições que partem desse web app, tá? Você pode apenas ligá-lo para que não confunda as requisições, então aí todas as requisições que partirem do navegador serão daquele web app. Aí basta você ir lá e restringi-las, tá? É algo mais complexo. Então o usuário, digamos, o usuário comum acaba sendo prejudicado nisso aqui. Se fosse um aplicativo à parte, seria mais fácil. Pode apresentar instabilidade, a depender de como aquilo foi construído, aquela aplicação foi construída. Podem ser menos responsivos que apps nativos. Aplicativos nativos são projetados especificamente para o hardware, são projetados para rodar sobre o sistema, acessar recursos de hardware, logo eles podem ser mais responsivos, ok? Como usar um PWA? Bora ver na prática? Agora que você já entendeu o que são PWAs, você não vai simplesmente sair que nem um apertador de botão fazendo coisas que você não sabe. Agora você já sabe as vantagens e desvantagens de um PWA. E agora você pode tomar a melhor decisão se você pode usar um PWA ou não. Porque você vai ter em mente as vantagens dele e as desvantagens. Em alguns momentos, talvez seja interessante você usar o PWA. Agora, para certas atividades, talvez não. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui agora, tá bom? Agora que você já tem a base, você já está pronto para isso, beleza? Como que você acessa PWA? Primeira coisa, você precisa ter um navegador, ok? Isso aí, beleza, tranquilo. Depois, basta você abri-lo. E aí qual que é o próximo passo? Você descobrir quais aplicativos têm versão PWA, tá? Ah, mas antes disso, eu quero te mostrar uma outra coisa aqui. Vamos lá, ó, eu vou quebrar seu galho e te falar quais são os aplicativos que têm versão web app, ou seja, que têm versões PWA. Só que talvez você não consiga rodar em qualquer navegador. Se você usa, por exemplo, o navegador mobile do DuckDuckGo, ele tem poucos recursos, tá? Então, para você se certificar se o seu navegador tem recursos, você abre o seu navegador, já está aberto aqui, e aqui ó, você vai acessar o site e dá Enter. Sabe o que vai acontecer? Esse site, ele vai te mostrar quais são os recursos que o seu navegador possui. Aqui, ó, nesse site, ele vai te falar quais são o que ele oferece de recurso para você acessar os web apps, ou seja, os PWAs. Então aqui ele fala, ó, ele permite que você acesse o PWA offline? Sim. Então esse navegador, qual é o navegador? Bromite, tá? O nome desse navegador aqui é Bromite, beleza? Então o Bromite, ele tem esse recurso aqui interessante para rodar web apps, ó, ou PWAs. Ele permite modo offline, acessar, no caso, aplicativos web apps de forma offline, permite sincronização em segundo plano, ou seja, caso você feche o aplicativo web app e ele precisa sincronizar informações em segundo plano, ele fará isso.
permite interação entre outros web apps, ou seja, compartilhamento entre apps, recurso de pagamento, credenciais. E quanto mais recursos forem disponíveis aqui, quanto mais recursos estiverem aqui disponíveis, significa que mais completo será o web app quando você acessar ele por esse navegador. Só que em contrapartida, tenha sempre em mente, guarde isso na sua cabeça. Quanto mais recursos um aplicativo fornece, maiores poderão ser os vetores de ataque, tá? Então o aplicativo precisa ser open source, no mínimo, tá bom? Esse caso aqui, Bromite, é um aplicativo open source. É um navegador open source, ok? E aí, ó, alguns recursos não tem, ó, acessar a porta serial. É importante, tá? É importante que alguns recursos de conexão não estejam tão disponíveis assim. Mas aqui, ó, o web app ele pode ter acesso ao Bluetooth, NFC e USB. E você pode restringir tudo isso. Sabe onde? Sabe onde você pode controlar as permissões dos web apps que você acessar através do navegador? Do próprio navegador. Vem até permissões. Vai lá em aplicativos e restringe as permissões ao navegador. Aqui, ó, Bromite aparece bem aqui. Clica nele, vai em permissões e aqui, ó, você controla quais permissões o Bromite terá acesso. Ah, o Bromite vai poder acessar localização, microfone, arquivos e mídia. Se o aplicativo que você vai usar, se o PWA, o aplicativo mobile, ele precisa acessar essas coisas, você vem e concede a permissão, acessar arquivos, ó. Aí você vem, permite allow access media only. E aí você permite, tá? E aí, ó, as permissões do web app ficarão restritas ao navegador, ok? E aí você vai nas permissões e escolhe o que você quer que seja liberado ao web app em particular, ao aplicativo em particular. Vamos ver aqui alguns exemplos? Ó, eu vou pegar aqui, ó, você pode acessar o Gmail como um PWA, como web app. Você pode acessar o Proton Mail. Vou pegar aqui, ó, o Proton Mail. Só como exemplo, Proton Mail, para quem não sabe, é um aplicativo de e-mail, mas ele pode ser usado também via web app. É um provedor de e-mail. Aqui, ó. Aí você vem até o site. Em vez de você baixar o aplicativo pela loja, você vem na opção web app. E ela fica um pouco mais escondida aqui embaixo. Se não tiver aqui, se você não encontrar a opção aqui, o link que seja, o que quer que seja, você pode clicar em Sign, entrar na conta. Então você clica aqui. E aí ele já está apto para você acessar a sua conta de e-mail aqui, sem que você precise instalar o ProtonMail. Então basta você digitar a sua credencial, blá blá blá, @protonmail.com e acessar o seu e-mail através de um web app. E aí você fala, então toda vez eu vou ter que acessar aqui o link. Vou ter que colocar um link aqui e acessar através do link. Não precisa. Sabe o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, 3 botões, né, e Install App. Install App é criar um atalho para esse aplicativo. Ele será permitido acessar de forma offline no seu aparelho, inclusive. Então você clica aqui, ó, Install App. Ó, quer instalar esse aplicativo? Instala. E aí ele vai adicionar, ele vai te perguntar se você quer adicionar um atalho na home. Você clica aqui e instala. E instala lá. O que vai acontecer? Apareceu bem aqui, ó. Tá vendo? Aí apareceu um link, um atalho para o ProtonMail lá. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, um atalho que você pode mover a qualquer lugar. Tá vendo? Clica nele e pronto. Não precisa ir até o Bromite. Ah, eu vou ter que ir até o Bromite. Vim aqui. Aí toda vez digitar ProtonMail. Não. Uma vez que você fez isso, instalou aqui o atalho dele, é fácil. Você vai lá e abre o aplicativo. E aí, gostou? E é isso. Aí você tem todos os recursos de um PWA dentro do seu smartphone e tem todas aquelas vantagens que se você que se preocupou em entender a coisa, os fundamentos de fato, você aprendeu quais são as vantagens e as desvantagens de um PWA. E aí você escolhe
se você quer realmente usar um PWA para acessar o ProtonMail. Se você tem informações muito sensíveis no ProtonMail, é melhor não utilizar um PWA. Porque se você já confia na ProtonMail, se você já confia nessa empresa, e você pode, inclusive, restringir as permissões do aplicativo assim que você instala, você pode usá-lo de forma mais segura como aplicativo nativo do que usar um PWA, porque você estará armazenando seus e-mails, e podem ser e-mails importantes. Agora, por exemplo, YouTube. O que você armazena de importante no YouTube? Eu acredito que nada. Se você é um usuário comum, você não armazena nada. Então basta você digitar aqui, ó, youtube.com, que ele também é um PWA. Aqui, ó, você tem acesso ao YouTube como um aplicativo normal e acessa seus vídeos aqui, ó. E aí você faz a mesma coisa. Clica aqui nos 3 botões, vai até instalar. Aqui no caso não tem como instalar, porque ele não... E aí que tá. Esse aplicativo, ele não é totalmente projetado para ser um PWA. Então ele tem alguns recursos apenas. Entre eles, apenas adicionar home. Então pelo menos você vai adicionar home. Então você clica aqui. E aí o Bromite vai adicionar home. Você clica aqui e ele aparece aqui de novo. Ó. E aí você tem um outro PWA, um web app, só que para o YouTube. Mas olha, o YouTube vai continuar coletando a informação sua que está aqui na tela. Inclusive nem tá funcionando aqui pelo que eu estou vendo. Ó. Não está funcionando. Pelo menos no Bromite não está funcionando, tá? Talvez tenha que reiniciar aqui o aparelho para ver se vai funcionar. Tá? E é isso aí. Você pode fazer isso com o Tutanota, que é um provedor de e-mail também, focado em privacidade, Twitter, Instagram, até o Telegram. Sim, você pode usar o Telegram como um PWA. Sabia disso? Você pode receber mensagens através do PWA. Enfim, é isso, pessoal. Olha, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês começarem a se proteger agora, no seu aparelho de bolso, no seu smartphone. Revisitem isso aqui. Mas é isso aí. Desculpe aí eu me exaltar, mas tirando isso, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês hoje. Então é isso aí. A gente se vê na próxima live de aquecimento para jornada de ciberdefesa pessoal, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10. Não se esqueça, se você está aqui, 51 indivíduos comprometidos. Olha só, cada um de vocês, 51 indivíduos realmente comprometidos. Se estão aqui até esse horário, me aturando, inclusive, os esporros que eu dou em outro indivíduo aqui, é porque vocês estão interessados nisso. E se vocês estão interessados nisso, me ajude a ajudar vocês. Tem o seguinte, ó, aqui na descrição dessa live, eu vou abrir aqui para vocês a live, tem um link para você se inscrever. Você se inscrevendo, primeiro que você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram. Você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram que eu acabei de criar. Canal exclusivo para indivíduos comprometidos de fato a aprender como se proteger na internet. Não curioso. Se você é curioso, nem aparece lá, tá? Então o que você tem que fazer? Você vem até aqui, na descrição, aí tem aqui, ó, inscreva-se gratuitamente na jornada de ciberdefesa pessoal. Uma masterclass online e 100% gratuita. Sim, igual essa aqui, 100% gratuita. Então você vai clicar aqui, abrir nova aba, e aí, ó, finalmente, tá aqui. Essa imagem tá ruim porque eu estou bloqueando aqui, estou usando um bloqueador, mas eu vou só desbloquear aqui, ó. Não se preocupe, não tem rastreadores meus nessa página, apenas dos terceiros que eu estou usando essa tecnologia, né? Então, se você quiser usar um bloqueador, tudo bem, mas não é nada demais. É só para você se cadastrar aqui. Aí você vai deixar o seu e-mail. Deixa o e-mail que eu possa entrar em contato com você. Não deixe um e-mail temporário, porque eu não vou conseguir mandar para você os links da jornada de ciberdefesa pessoal, tá bom? Inclusive, conteúdos gratuitos que eu vou compartilhar, conteúdos exclusivos que eu vou compartilhar durante esse evento, tá? Tem um material complementar que eu estou preparando para compartilhar apenas com a galera que se inscreveu aqui e está lá no grupo. Então, a partir do momento que você se inscreveu, então você digita o seu e-mail aqui,
E aí você vai ser direcionado para uma página de obrigado. E lá na página de obrigado, tem lá o link para o canal do Telegram, onde eu vou postar o link dessas lives aqui de aquecimento e mais os áudios, uns áudios que eu compartilho lá quase todo dia, tá bom? Com conteúdo que eu não publico aqui no YouTube, tá bom? Então basta você fazer isso e contagem regressiva, 12 dias para jornada de ciberdefesa pessoal, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e é isso aí. A gente se fala.